Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecerão e têm visto. E Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê o Pai? Como é que você mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedirem em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus pela tua palavra, meu Pai, que é viva, que é eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que nesta noite, Senhor, ela encontra liberdade em nosso coração. Que nesta noite, Senhor Jesus, o nosso coração seja solo fértil para a tua. Que a tua palavra, Senhor Jesus, caia em nosso coração, que a tua palavra germine, que a tua palavra, Jesus, cresça, que a tua palavra gere transformação, gere mudança, gere arrependimento, gere salvação. Oh, meu Pai, que a tua palavra, Senhor Jesus, nessa noite, seja um alimento sólido para nossas vidas, que ela nos tire, Pai, da tranquilidade, do conforto, e nos leva, Senhor Jesus, para um nível de confronto, um nível de mudança, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a tua presença sobre esse lugar, Pai, de uma forma grandiosa, em nome de Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. O tema dessa mensagem é: mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta, amém? Mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. Esse texto termina com Jesus fazendo a promessa do Espírito Santo.
E começa com Filipe dizendo a Jesus: Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. Repita após mim: Espírito Santo, eu preciso de Ti, mais do que tudo, em minha vida. Felipe, ele nos faz entender que nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, mais do que tudo em nossa vida. Que o que temos de mais precioso, o que nós devemos buscar de uma forma intensa, que nós devemos buscar de uma forma incansável, é a presença do Senhor em nossas vidas. Porque haverá momentos que os médicos, que os remédios não vão surgir efeito contra algumas enfermidades que são cometidas a nós. Porque haverá crises conjugais que nem mesmo o melhor dos conselheiros pode resolver, mas Deus pode. Haverá crises financeiras, haverá dias difíceis, todos os recursos que o seu gerente irá disponibilizar para você, irá resolver, mas Deus pode resolver. Filipe nos mostra que não há nada mais importante do que a presença de Deus em nossas vidas. Filipe diz: mostra-nos o Pai, porque isso me basta. Em outras palavras, Filipe estava dizendo: mostra-nos o Pai, porque isso é suficiente para mim. Meus queridos, nem mesmo o mais rico, bilionário homem do mundo consegue comprar o perdão para os seus pecados. Nem mesmo o maior bilionário do mundo consegue comprar a vida eterna. Mas Deus perdoa o pecado do arrependido e Deus dá a vida eterna ao homem. Quando nós olhamos para essa frase de Filipe e começamos a meditar nela, nós vamos entender que nós não precisamos de nada mais quando nós temos a presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus nos basta. A presença de Deus nos é suficiente. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso me basta. Mas no versículo 7, Jesus diz, preste atenção ao que ele diz para Filipe: se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. Mas no verso 8, Filipe já diz essa frase: mostra-nos, ó Pai, porque isso me basta. Ou seja, isso me faz entender que Filipe não estava acreditando nas palavras de Jesus. Aí Jesus diz a ele no verso 9: há tanto tempo eu estou com vocês e ainda não me conhece, Filipe. Ainda você não me conhece. É com dor no coração que eu digo a vocês. Infelizmente, há muitos crentes, há muitas pessoas que estão com 5, 10, 15, 20 anos andando com Jesus, congregando, mas ainda não conhece a Deus. Ainda não conhece Jesus. Por quê, pastor? Porque se conhecesse, não praticava certas atitudes. Se conhecesse, não tinha as atitudes que tem.
Se conhecesse as suas ações, era totalmente diferente. Crentes com 10 anos, 15, 20 anos, 5 anos de crente, flertando com o pecado. Vivendo uma vida pecaminosa. Sendo alimentados pelos desejos carnais. Sendo alimentados pelos prazeres mundanos. Por aquilo que o mundo oferece. Ainda tem deficiência de caráter, ou seja, mau caráter, não são bem vistos na sociedade, são repreendidos pelos ímpios, pelas suas atitudes, por aquilo que pratica lá fora no mundo. Crentes inadimplentes no comércio da cidade, crentes com os nomes negativados. Se conhecesse a Jesus, não praticava isso, porque sabe que Jesus, sabe que Deus não aprova, reprova essas atitudes. Crente vivendo uma vida dupla. Dentro da igreja, uma ovelhinha, lá fora um lobo. Crente vivendo uma vida dupla. Dentro da igreja, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor dos filhos. Mas lá em casa, um agente do diabo. Faz tudo para propagar contendas, brigas, discórdias. É o tempo de posicionar, meus queridos, é tempo de mudar. É tempo de crente ser crente, é tempo de cristão ser cristão. É tempo de sermos transparentes. O que você está vendo aqui dentro. Porque não há mais tempo de questionar a Deus. O livro de Gálatas diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Isso também vai colher. Então não é mais tempo de ficar brincando. Não é mais tempo de ficar flertando com o pecado. Não é mais tempo de ficar enganando as pessoas, enganando pastores, enganando os cônjuges, enganando os filhos. É tempo de viver uma vida reta na presença do Todo-Poderoso. Jesus está voltando, meus queridos. A volta de Jesus está próxima. E Ele não vem buscar uma igreja pecadora. Ele vem buscar uma igreja santa e irrepreensível. É tempo de se posicionar perante Jesus. Uma vida livre do pecado. Abandonando, renunciando os prazeres, mudando. Jesus diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Jesus estava dizendo, aquele que renunciar todos os desejos da carne, achará a vida. Não é mais tempo, meus queridos, de viver uma vida descompromissada com Deus. Quantas pessoas estão descompromissados? Eu imaginei, eu falei na Igreja da Glória esses dias. Falei, estou com saudade de vocês. Quase vocês não me veem aqui, né? Nós estamos lá na glória, glória a Deus pela glória do Oeste. Eu falei na Igreja da Glória, eu nunca vi tantas pessoas descomprometidas com Deus como eles estão vivendo. Pessoas que eu pensei que depois da pandemia ia todo mundo correr para Deus, muito pelo contrário, afastaram de Deus. E a pandemia só foi um aviso.
do que tem por vir, do que tem por acontecer. É tempo de nós já chegarmos a Deus. Não é tempo mais de estar brincando não, meu irmão. Não estou aqui para colocar medo em você não, estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Porque medo não salva ninguém. O que salva é arrependimento. E arrependimento, ele só é gerado no homem através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O pedido de Filipe estava correto. Ele queria conhecer, queria que Deus se revelasse a ele. Se você tivesse diante de Jesus, qual que seria o seu pedido para Ele hoje, nessa noite? Qual que seria o seu pedido? Será que o seu pedido fosse como o de Davi? Não retira de mim, Senhor, a tua presença, não me lances fora do teu espírito. Será que tem que ser como Davi? Eu acho que com certeza, essa geração, o que mais Jesus iria ouvir seria: Senhor, dê-me uma casa e me basta. Diferente de Filipe, mostra-me, ó Pai, e isso me basta. Dá um carro novo e me basta. Resolve a minha vida financeira e me basta. Ou você iria agir como Salomão? Pede o que quiseres que eu te darei. Faça a minha empresa prosperar. Aumente meu salário. Resolva a causa da justiça, Deus, estou precisando aposentar, e quanto tempo está a minha causa da justiça, eu estou precisando. Ou se você iria falar: me dá fama, quero ser famoso. O que mais essa geração tem buscado, o que mais se vê hoje, é as pessoas querendo se promover, pessoas querendo ficar famosa, pessoas querendo ter milhões e milhões de seguidores. Não vejo ninguém buscando a Deus, mas querendo ter milhões e milhões de seguidores, faz de tudo para ter milhões e milhões de seguidores, querendo ser aprovado pelo mundo. Cuidado, a aprovação do mundo, a reprovação de Deus. O que o mundo aprova, Deus reprova. Preste atenção no que eu escutei esse final de semana. Tinha duas pessoas conversando, eu ia chegando. E uma pessoa falando para a outra assim. Aquela pessoa, falou o nome, eu não lembro. Aquela pessoa, se não for para o céu, ninguém vai mais. Falei, meu Deus, que pessoa boa é essa? Que até conhecer essa pessoa. Eu fiquei diante daquela situação, por quê? Porque eu não tinha liberdade suficiente para me falar, mas ficou engasgado aqui. Eu não conhecia essas pessoas bem. Se eu conhecesse, eu falava. Eu ia perguntar para ele, mas essa pessoa é bom aos seus padrões ou aos padrões de Deus? Tem muita pessoa boa, meu querido. Tem muita pessoa caridosa. Tem muita pessoa cheia de compaixão. Mas essa pessoa é boa aos padrões humanos ou aos padrões de Deus? Nós não temos que ser aprovados pelo homem, porque se dependesse do homem, aquela pessoa estava no céu. Nós temos que ser aprovada por Deus para ir para o céu. Eu conheci uma pessoa, meus queridos, que há 15 anos atrás,
Eu presenciei 3 fatos dessas pessoas. Primeiro fato, ela ficou sabendo que uma pessoa estava precisando de uma cadeira de rodas motorizada, ou elétrica, eu não sei. Ela foi lá e ofertou R$5.000. Depois ela ficou sabendo que uma pessoa precisava fazer alguns exames. Essa pessoa estava com leucemia. Fizeram uma vaquinha na cidade. Ela foi lá e ofertou quase R$4.000. Eu estava do lado dele, passando em frente ao supermercado cheio de carro. Uma pessoa chegou até ele e disse assim: por favor, me dá uma sacola de arroz. Eu estou com as crianças lá em casa, não tem nada para comer. Ele foi lá, fez uma compra que deu quase R$800. Você sabe o que essa pessoa era? Traficante. Essa pessoa era boa aos padrões humanos ou aos padrões de Deus? Cuidado, gente. Tem muito cristão aí dizendo que quando uma pessoa morre, morreu a melhor pessoa do mundo. Cuidado. Esses dias atrás, eu conversando com o pastor Edinho, nós somos chamados para cada coisa. Fazer culto fúnebre de uma pessoa que você sabe que é mau caráter. Rapaz do céu. Falar o quê, gente? Nós entramos em cada uma. Vou te falar para você. Não é fácil, não. E eu não vou. Você deve ter visto. Tem um padre, um moreninho aí, que ele desceu a lenha. Cuidado. Tem muita pessoa aí que não vale um pique ruído, que estão depois que morre vira gente boa. Nós temos que ser bons aos padrões de Deus. Obediência, santidade, caráter forjado, alinhado com os propósitos de Deus, andar na contramão do mundo. Isso que é ser bom para Deus. E se você fazer tudo isso, você vai agir com caridade, com compaixão com todos. Você pode ter uma certeza. Com todos. Porque aquele que é aprovado por Deus, ele é caridoso, ele tem compaixão, ele ama as pessoas, ele obedece a palavra. Cuidado. E tem muitas pessoas sendo aprovadas pelo homem, muitos crentes buscando a aprovação de homem, e está esquecendo que quem te leva para o céu é a aprovação de Deus. Ou será que Jesus já ouviu: Senhor, prepara um casamento para mim, que já estou ficando velho, não tenho um casamento? Ou será que Jesus ia ouvir: me dê saúde? Nos dias de hoje, acho que é a última coisa que Jesus ia ouvir assim: Senhor, eu preciso da presença do Pai na minha vida. A geração que estamos vivendo hoje iria pedir tudo, e se sobrasse tempo, eu quero a presença de Deus. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas estão correndo atrás de tudo, e se sobrar tempo, eu vou para a presença de Deus. Infelizmente, é isso que está acontecendo. O maior desejo de um cristão deveria ser o mesmo desejo que havia no coração de Felipe. Mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Felipe não errou no pedido. Ele errou por não acreditar que Jesus era Filho de Deus. Ele errou por não acreditar que o Pai e o Filho eram um. Essa foi a razão de Jesus dizer a ele: Felipe, há quanto tempo eu tenho andado com você e você não me conhece?
Na minha imaginação, Filipe dizia assim: ó, só vou acreditar se Deus se revelar a mim, como se revelou a Adão, lá no Éden, como se revelou a Moisés, através da sarça. Só vou acreditar se Deus se revelar a mim de uma forma pirotécnica, algo extraordinário. Ou seja, Filipe, ele não estava crendo nas palavras de Jesus. Tem pessoas, meus queridos, que só acreditam na palavra de Deus, que só acreditam que existe Deus, que só acreditam que Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se tiver uma experiência extraordinária, se receber uma bênção, se receber um milagre, não acredita, por ter conhecimento da palavra. Só se Deus se revelasse a eles de uma forma fantástica, extraordinária, como se nunca viu. Eu nunca vi um Deus se revelar a um povo como Deus se revelou ao povo de Israel no deserto. Deus, Ele se revelou ao povo lá no Egito ainda, através das 10 pragas. Ele se revelou, tirando o povo da escravidão. Ele se revelou, abrindo o mar para aquele povo passar a pé seco. Você imagina? O mar imenso, o mar se abre, o povo se passa. Será que isso tem que acontecer nos dias de hoje? Para que o povo se converta a Deus, acredite que existe o Deus. Deus se revelou a eles, provendo o maná do céu todos os dias. Deus se revelava a eles diariamente, em forma de uma nuvem, cobrindo eles no deserto, protegendo eles do sol escaldante. Deus se revelava à noite, em forma de uma coluna de fogo, para aquecer do frio. Quando eles tinham sede, Deus se revelava através de uma rocha. E ainda assim, da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb herdaram uma terra prometida. Por quê? Porque aquele povo murmuravam, reclamavam, não acreditavam nas promessas de Deus. E hoje não está diferente. As pessoas estão brincando, não estão acreditando que Jesus vai voltar, que a volta de Jesus está próxima. Fica brincando. Uma geração inteira ficou pelo deserto. Que você, meu querido, não fica pelo deserto, mas que quando Jesus vir, você suba com Ele. Amém? Jesus, de certa forma, dá uma bronca em Filipe. Mas essa bronca era para ensinar Filipe que não é uma experiência, um milagre ou uma bênção que vai fazer uma pessoa fazer a vontade de Deus e permanecer firme na presença de Deus por todos os dias da sua vida até a volta de Cristo. Não é uma experiência. Quantas pessoas que você conhece que já teve experiências com Deus, no encontro com Deus? Quantas pessoas que você conhece que já teve experiência com Deus através do milagre, de uma bênção recebida, e hoje já não está em nosso meio mais, congregando, servindo a Deus? Não é uma experiência que faz um homem, uma mulher, ter uma vida na presença de Deus. É a obediência. Que nos faz permanecer firme na presença de Deus.
E Jesus vai mostrar aos discípulos o que realmente é suficiente para permanecer firme na presença de Deus. E Jesus começa explicando como ele vive. Presta atenção, o versículo 9, olha lá. E Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Versículo 10, parte A, diz assim: você não crê que eu estou com o Pai, e que o Pai está em mim? Jesus, ele começa a dizer a Felipe como ele vive. Ele diz: Felipe, eu faço essas obras, eu sou o que sou, porque o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Você está entendendo? Nós vamos viver uma vida que agrada a Deus quando nós vivemos no Pai e o Pai em nós. Não adianta, meu querido. Não adianta você viver longe de Deus e querer viver uma vida que agrada a Deus. O Pai tem que habitar em nós. Aí no versículo 10 ele diz: você não crê que eu estou no Pai e o Pai em mim? Ou seja, ele está dizendo, eu ando na presença do Pai e o Pai habita em mim. O que vai fazer uma pessoa permanecer firme na presença de Deus é quando ele anda na presença de Deus e o Pai habita nele. Não tem como uma pessoa permanecer na presença de Deus porque recebeu um milagre, porque recebeu uma bênção, porque tem uma experiência no encontro com Deus, numa conferência, num culto. Não! Para viver firme na presença de Deus, é preciso o Pai habitar em nós. Amém, igreja? Aí ele continua no versículo 10 dizendo: as palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Jesus estava ensinando aos discípulos que seu estilo de vida não era resultado de uma experiência, mas era resultado de uma obediência. O que ele falava não era por ele, mas o que ele falava era que o Pai falava a mesma língua. Olha lá, as palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo. O que ele dizia, o que ele transmitia aos discípulos, é o que ele ouvia do Pai. Então não há uma experiência, se não há uma experiência que você vai ter com Deus, que vai te firmar, é obediência. O resultado, o estilo de vida que você vive, é resultado da obediência com Deus. Está firme na presença de Deus porque é obediente. Dificuldade vem, mas está obediente, está firme. Os nossos hábitos, as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar, revela quem habita em nós. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio, Mateus 12, 34. Se você conhece se Deus habita na pessoa, é no linguajar dela, é no palavreado dela, é no que ela fala. Você conhece se Deus habita numa pessoa, são as atitudes dela, são as ações, os hábitos que ela tem. Ninguém engana ninguém, meus queridos. Essa geração é muito esperta. Ninguém engana mais ninguém. As pessoas acham que enganam. Acham que enganam o pastor, acham que enganam o líder, acham que enganam a esposa, acham que os filhos acham que enganam os pais, não enganam, não tem ninguém mais bobo não.
Criança hoje com 2 anos. Sabe de tudo. Não é como a minha geração não, que 2 anos estava no colo da mãe de touca. Não sabia nem falar direito. Hoje com 1 aninho e pouquinho já está falando tudo, já sabe tudo. Hoje ninguém engana mais ninguém. Acabou. Hoje você sabe só de olhar para a pessoa se é Deus que habita nela ou não. Você sabe o que tem no coração dela ou não. Você sabe. Quando você entender que as suas atitudes são reprovadas por Deus, meus queridos, sabe o que você tem que fazer? Trocar o inquilino que mora aí dentro. Falar, o seu contrato acabou. Ordem de despejo, porque agora quem vai habitar é Deus. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está se oferecendo para morar dentro de você. Aplauda o Senhor. Jesus está se oferecendo para morar, para habitar dentro da igreja. Agora, basta querer, né? Porque ele disse que tem que abrir a porta. Ele tem que abrir a porta. Aleluia, Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos, eu vivo o que eu vivo, não por ter uma experiência com Deus, mas porque o Pai habita em mim. O verso 11, ele diz, creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por conta das minhas obras. O que ele estava dizendo? Se vocês não creem na minha palavra, crê por aquilo que eu faço. Se vocês não creem por causa da minha palavra, crê por aquilo, por as minhas atitudes. Era isso que ele estava dizendo aos discípulos. Tem muitas pessoas que só creem que Deus é Deus se Deus fazer algo extraordinário na vida dele, né? Pedagogicamente, Jesus estava dizendo aos discípulos, eu faço as mesmas obras do Pai, porque eu e Ele somos um. É isso que Jesus estava dizendo. Agora preste atenção no verso 12, se sua Bíblia estiver aberta. Jesus disse, em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Olha que coisa interessante aqui. Se Jesus faz as mesmas obras do Pai, porque Ele e o Pai é um, para eu e você fazer as mesmas obras de Jesus, o que tem que acontecer? Eu e Jesus sermos um. Olha que interessante. Agora, será que Jesus quer habitar numa casa cheia de pecados, cheia de imundícia? Será que quer? Para nós fazer as mesmas obras que Jesus fazia, meus queridos, nós temos que ser limpos de mão e puros de coração. Senão não vamos habitar. Jesus não vai habitar. Para nós termos a mesma atitude de Jesus, de obediência, de santidade. Quando Jesus está se referindo à obra aqui, ele não está só falando ao serviço, não. Está falando as atitudes, as ações que ele tinha perante ao Pai, de obediência, de santidade, andar na contramão do mundo, andou no mundo, um mundo pecador e não se contaminou com o pecado. É isso. Para nós mantermos firme na presença de Deus, sem nos contaminar com o pecado, nós e Jesus temos que ser apenas
um. Quem está me entendendo? Amém? Aí Jesus vai terminar esse texto que nós lemos, prometendo aos discípulos o Espírito Santo. Versículo 15 e 16 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esse seja com vocês para sempre. Consolador aqui no original grego quer dizer Paracletos, aquele que foi chamado para ficar ao lado, aquele que foi chamado para habitar em nós. Ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, ele foi chamado para ficar do seu lado, ele foi chamado para habitar em nós. Consolador também pode ser traduzido como advogado, conselheiro, que seria, qual seria a função do consolador, do advogado, do conselheiro? Está do nosso lado nos momentos mais difíceis, não é isso? Para nos consolar, proteger, livrar, nos defender, ajudar a nós tomarmos as decisões. Conselheiro. Você sabe por que essa geração faz tanta burrada? Porque o advogado não tá com ele, o conselheiro não está com ele, nem o consolador, está vivendo por sua conta e risco. Isso é o fato dessa geração fazer tanta burrada. Isso é o fato dessa geração ser tão pecadora. Isso é o fato dessa geração ser tão fraca na fé. Porque o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, o conselheiro não habita. Não habita. Jesus promete que o Espírito Santo não o deixaria mais órfãos. Nos dias difíceis, Ele estaria lá do seu lado. Nos dias das suas maiores tentações, Ele estaria do seu lado para te defender. Falar, não, nesse você não toca, porque esse me pertence. Esse não vai se lambuzar com os manjares que você oferece, não, Satanás. Porque esse é meu. Você só diz não ao pecado quando você estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Agora, partindo desse princípio, que o Espírito Santo habita em nós, você teria coragem de fazer alguma coisa imoral sabendo que o Espírito Santo está do seu lado? Teria? Coragem de fazer alguma coisa imoral? Sabendo que o Espírito Santo está do seu lado. Você teria coragem de visitar sites pornográficos? Sabendo que o seu pai e a sua mãe estão do seu lado? Você teria coragem de visitar sites pornográficos sabendo que a sua esposa está do seu lado? Agora, sabendo que o Espírito Santo está do seu lado e habita em você, você teria coragem de fazer alguma coisa imoral? Aqui é que está o segredo da história. Quando o Espírito Santo habita no ser humano, ele tem temor a Deus. Ele sabe que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Deus reprova, Deus não se agrada. Mas quando não habita, ele faz tudo o que é de errado, porque não tem ninguém do lado dele. Ele está por sua conta e risco. Ele sabe todas as suas conversas do WhatsApp, ele sabe todos os sites que você visita, mesmo que você apaga, mesmo que você tira do histórico, o Espírito Santo sabe.
Ele sabe o que você faz sozinho. Mesmo que ninguém saiba, Ele sabe o que você faz sozinho, quando está sozinho. Ele sabe quando você se tranca no quarto. Ele sabe quando você está longe da sua esposa, quando a esposa está longe do marido. Ele sabe quando você está longe dos seus pais. Não tem, Ele sabe tudo. Ele sabe o que você está fazendo. No versículo 17, a Bíblia diz: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque esse não vê, nem conhece. Vocês conhecerão, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Toma cuidado, meus queridos, com aquilo que você anda fazendo. O Espírito Santo está vendo. E uma coisa eu digo para você: Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele não é o Espírito Santo da justificativa. Tem muito cristão achando que lá no céu vai aceitar a justificativa. Não. Não vai aceitar a justificativa de maneira alguma. Essa desculpa não vai ter lá. Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele sabe o que você faz, porque Ele habita, Ele está do seu lado. Cuidado. Jesus diz: porque o mundo não pode receber, porque Ele é o Espírito Santo da verdade. Quando Jesus está dizendo o mundo aqui, Ele não está se referindo ao mundo físico. Ele está se referindo a pessoas. E as pessoas do mundo são alimentadas pelo quê, meus queridos? Pelo pecado. Mentira, engano, corrupção, desejos carnais. Essas pessoas não podem receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita em templos sujos. Não habita onde tem toda sorte de imundícia, toda sorte de pecado. Talvez, você já disse assim: olha, que privilégios tiveram os discípulos. Eles andaram com Jesus. Os discípulos apenas andou com Jesus, meus queridos. Agora em nós Ele habita. Privilegiados somos nós, que Ele habita em nós. João 5:7 diz: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Jesus habita em você. E continua dizendo: e são 3 os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes, um só propósito. Então, privilegiados somos nós, que o Espírito Santo habita em nós. Está aqui para te consolar, para te defender, para te ajudar a tomar decisões nos momentos mais difíceis da sua vida. O Espírito Santo da verdade está do seu lado. Aleluia! O que você faria, meus queridos, se Jesus entrasse pelaquela porta dentro? Eu acho que primeiro você tomaria um susto tremendo, não é? E depois você se tornaria a pessoa mais santa deste mundo. Não é isso? Eu te pergunto: que diferença tem de Jesus entrar esse templo adentro e habitar em você?
Que diferença tem de Jesus andar com você ou habitar com você, ou habitar em você? Não se enganem, meus queridos. Ele não precisa se materializar para você acreditar que Ele existe. Ele está aqui no meio de nós. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. Ele está no seu quarto quando você está só. Ele conhece tudo que está escrito nas mensagens do seu WhatsApp. Não se engane. Ele está presente em nossas vidas todos os minutos e segundos. Sabe onde você pisa, sabe o que você faz e sabe os seus pensamentos, sabe tudo, tudo. Da mesma forma que Ele preveu quando Pedro ia negar Ele por 3 vezes, Ele prevê quando você vai negar Ele. Como, pastor? Quando você vai pecar. Toda vez que você peca, você está negando a Jesus. Não é só você falar que Ele não existe, não. Não é só você falar que não o conhece. É quando você peca. Você está negando a Jesus. Não se esqueça, meus irmãos, Ele é o Espírito da verdade, e não do argumento. Lá em cima não vai ter argumento, lá em cima não vai ter justificação, lá em cima é sim, sim, ou não, não, o que é passar disso é mentira. Amém? Já vamos encerrar. Versículo 19 e 20, a Bíblia diz: mais um pouco o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo em vocês, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Ou seja, que nós seremos um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo. Então não é tempo mais de brincar. O Espírito da verdade não habita em mentira, não habita em falsidade, não habita em engano. O Espírito da verdade habita em obediência, submissão e santidade. Não é uma experiência. Não é uma experiência que vai transformar a sua vida. O que transforma a nossa vida é se tornar um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Como isso é capaz, pastor? Versículo 21. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que obedece copiosamente a minha palavra, esse sim é um com o Pai. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a Ele. Glória a Deus, igreja. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão, Senhor? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aqui está o segredo de ser um com o Pai. Guardar as palavras em obediência, amar a Deus
ser santo, separado do pecado. Amém? Não é brincadeira não, meus queridos. Para viver uma vida com Deus, não é movimento que faz você morar com Deus, não. Não é movimento que faz você ter uma vida com Deus, não. Quem faz ter uma vida com Deus é santidade, obediência, submissão e temor. Quero contar um testemunho para vocês aqui. Testemunho não, foi um fato mesmo acontecido ontem. Os jovens iam chegando lá em casa para a célula. E eu estava assistindo um filme. Cadê a Elisandra? A Elisandra, ela ficou com medo. Contei um pouquinho do filme para ela. Deixados para trás. Falava acerca do arrebatamento esse filme. O filme tinha uma família, baseado numa família. Essa família tinha o marido e a esposa, uma jovem e uma criança. O pai e a filha jovem, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não se posicionava perante a Deus. Já a mulher, a esposa e a criança mais nova, sim, posicionava perante a Deus, crente, cristã, servia a Deus, mulher de Deus. O pai era piloto de avião. E justamente em um dos seus voos, aconteceu o arrebatamento. Virou aquele maior alvoroço, aquele maior desespero. Muitas pessoas desapareceram, inclusive todas as crianças que estavam no avião desapareceram todas as crianças. Todos que ficaram ali não conseguiam compreender e entender o que estava acontecendo. Esse homem, ele se desesperou porque ele sabia o que estava acontecendo. Quando ele colocou esse avião em terra, aquele alvoroço, o mundo tinha tomado por um alvoroço. Pessoas desesperadas, procurando por parentes, procurando por esposos, procurando por filhos, e não encontrava, pessoas desapareceram. Esse homem, ele saiu desesperado para sua casa. Ele chegou na sua casa, ele encontrou a sua filha desesperada, chorando. Ele correu para o quarto da esposa, chegou lá, a esposa não estava. Ele saiu do quarto da esposa, saiu, correu para o quarto do filho, chegou lá, o filho também não estava. Esse homem desesperado, ele correu, foi para a igreja a qual a mulher congregava. Chegando lá, ele encontrou o pastor questionando a Deus. O pastor dizia: eu ajudei pessoas, eu evangelizei, eu preguei a tua palavra, eu conheço a tua mensagem, eu conheço a tua palavra. Esse pastor questionando a Deus, chorando copiosamente, de joelhos no altar. Por um instante esse homem parou de chorar. E ele disse: entre o conhecer e viver, há uma grande diferença. Meus queridos, Deus não chamou você para conhecer. Deus o chamou para você para viver. É apenas um filme. Parte 1, 2, 3 e 4. Assisti 1 e o 2 ontem. Apenas um filme. Tem coisas que fogem da Bíblia, tem coisas que não. Mas mostra o desespero das famílias. Então, meu querido, quando você não encontrar mais sua esposa e seus filhos, não adianta mais desesperar, já é tarde. Enquanto isso não acontece, você pode se arrepender. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Estou encerrando.